Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Hoje terei comigo em estúdio o Dr. Rafael Marques. Ele é, assim, historiador, investigador, curioso, sabe muito sobre a vida do padre Manuel Formigão, também conhecido por Cónego Manuel Formigão, ou ainda, para outros, um pouco mais próximo, em jeito mais já ligado àquilo que foi a sua missão na mensagem de Fátima, também apóstolo de Fátima. Portanto, vamos nos próximos minutos com o Dr. Rafael Marques conhecer quem foi afinal o padre Manuel Formigão, que ligação é que ele teve com esta mensagem deixada por Nossa Senhora na Cova da Iria há 100 anos atrás. Será que veio logo acreditando naquilo que era dito ou chegou cético à Cova da Iria? Bom, melhor do que eu está aqui o Dr. Rafael Marques para falar connosco sobre estas questões todas. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar hoje aqui connosco. E, de facto, começaríamos exatamente pelo início da história, que é percebermos quem era o Padre Manuel Formigão e como é que ele chega à Fátima. Afinal, o que é que o trouxe até cá? Muito bom dia, agradeço o convite. É uma honra e um privilégio estar aqui na Ângelos TV a dar esta pequena entrevista. O Dr. Manuel Mundes Formigão é, na minha perspectiva, um dos sacerdotes mais proeminentes da primeira metade do século XX, do século passado. O Dr. Formigão chegou a Fátima, ouviu falar de Fátima, das aparições de Fátima, através dos diários que então circulavam por Portugal, nomeadamente o Jornal do Século. Talvez na tiragem, na edição de julho ou junho, mas julho, o Dr. Formigão teve conhecimento do que estava a passar em Fátima. Não ligou. De facto, se me perguntava se o Dr. Formigão vinha convencido de algo que estava a acontecer aqui, longe disso. O Dr. Formigão chegou a Fátima muito cético relativamente ao que estava a acontecer. Portanto, ele veio pela primeira vez no dia 13 de setembro de 1917, completamente no anonimato, e ele vinha com um objetivo, tentar provar a inanidade das aparições, porque, como ele dizia mais tarde, só Lourdes lhe enchia o coração. Porque ele era um grande devoto de Lourdes. Era um devoto de Lourdes. Porquê? Tem uma explicação. O Dr. Formigão, ao regressar de Roma em 1909, depois de ter terminado os seus estudos e já com um ano de sacerdote, doutorado em Direito Canónico, em Teologia e Direito Canónico, ele teve cerca de um mês, no mês de agosto, no Santuário de Lourdes, a trabalhar como voluntário, como servita. E foi lá que viu este grupo de servitas, que mais tarde veio a fundar também em Fátima. E ele, durante esse mês, como eu disse, trabalhou como voluntário, como servita, e de facto presenciou a fé dos romeiros, a fé daquele povo que se dirigia à França, e assistiu a um milagre, ele presenciou um milagre, incluindo teve nos seus braços uma criança que tinha sido miraculada. E então ele próprio foi à gruta de Massabielle e ali, de joelhos, um género de uma promessa, a Nossa Senhora de Lourdes, que iria ser em Portugal o maior propagandista do culto à Virgem de Lourdes. Só que, entretanto, em 1914, rebentou a Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra, e o Dr. Formigão viu-se impossibilitado de levar por diante esse desidrato, de organizar peregrinações a Lourdes de portugueses como ele tanto desejava. Como eu disse, ele veio a Fátima no dia 13 de setembro de 1917, mais cético que nunca. Não presenciou nada de extraordinário, apenas uma diminuição da luz solar, que ele na altura escreveu, não deu qualquer importância, e interpretando essa diminuição da luz solar como devido à altitude do planalto da Cova da Iria, onde nós estamos. Apenas uma coisa o cativou, ou impressionou, melhor dito, que foi a fé das pessoas e a ordem em que as pessoas estavam junto ao local das aparições. E isso foi algo que o deixou ali, de certa forma, a pensar o que é que mantém já centenas de pessoas na altura, naquele estado
como que, entre aspas, de obediência, mas numa concentração absoluta de fé. Ele aí já começou a Certo. abanar qualquer coisa? Certo, não podemos esquecer que Portugal na altura estava... Portugal tinha forças, tinha um grande contingente português na Grande Guerra na Flandres, estamos a falar em 1917. E eu penso que aquela moldura humana que já na altura estava aqui na Cova de Iria, acho que a questão da guerra já galvanizava o povo à questão da necessidade de rezar pela paz e pelo regresso dos soldados. Essa é a minha perspectiva, de ele ter encontrado a tal ordem, a tal tranquilidade e a fé das pessoas. Algo fez vir aqui uma segunda vez, no dia 27 de setembro de 1917. Que ele nunca revelou o que é que o fez vir uma segunda vez. Ele nunca revelou. Eu penso que há aqui, entre a curiosidade e o facto do arcebispo de Mitilene, na altura que estava a governar interinamente o Patriarcado de Lisboa, de ele ter recebido algumas indicações, ainda que de forma muito informal, para vir a recolher algumas impressões do que estava aqui a acontecer. Nós não sabemos bem. Eu no meu livro do roteiro do Padre Manuel de Mendes Formigão, que publiquei em 2009, eu digo que terá sido o arcebispo de Mitilene que o terá mandado vir aqui a Fátima recolher algumas impressões, possivelmente sim, mas também um pouco ligada à curiosidade. Mas eu penso que ele terá vindo aqui por ordem, ou por indicação, De que era necessário vir apurar realmente. necessário vir aqui apurar o que é que de facto estava aqui a acontecer, e de facto veio. Interrogou os pastorinhos em separado e no final do interrogatório, de facto, ele próprio se consciencializou, ainda sem tomar nenhuma decisão sobre o que é que se havia aqui o dedo de Deus nas aparições, mas uma coisa é certa: as crianças, ouvidas em separado, como se de um interrogatório policial se tratasse, naquilo que era essencial, os seus depoimentos eram coerentes. E, de facto, ele, na altura de 34 anos, um doutorado em Teologia e em Direito Canónico, facilmente, e habituado a lidar com jovens, muito habituado a lidar com jovens, saberia facilmente chegar à conclusão que as crianças estavam a mentir, porque tinha-as ouvido em separado, não é? Mas ele não teve essa percepção, foi precisamente o contrário, que as crianças, no conteúdo dos depoimentos, eram coerentes. E isso, de facto, fez abaná-lo e fez interrogá-lo se, de facto, o obrigaria a mudar ou não de posição. E depois, até o dia 7 de novembro, veio cá a Fátima várias vezes, nomeadamente o interrogatório do dia 13 de outubro, feito já à noitinha, depois da última aparição e do fenómeno solar. Interrogou os pastorinhos, já eles completamente já esgotados, cansados daquele dia intenso que eles tiveram, não é? E já também de muitas pessoas a perguntar isto e aquilo, não é? O Dr. Formigão conseguiu arranjar um tempinho para os interrogar, já no final da tarde do dia 13 de outubro, e de facto ali ele chegou à conclusão que o dedo de Deus estaria aqui, tanto mais que ele presenciou o fenómeno solar. Fenómeno, sim, não é? sim, sim. Da investigação que fez, o que é que o Padre Formigão deixa relatado sobre essa tarde? O que ele deixa relatado foi os milhares de pessoas que estavam aqui a assistir, a questão do milagre do sol. Portanto, os pastorinhos não viram o fenómeno solar como as 60 mil pessoas que estavam, não é? Ou seja, os pastorinhos estavam a contemplar as visões sucessivas que depois Nossa Senhora ter subido ao céu, não é? Houve aquelas visões sucessivas que os pastorinhos tiveram, incluindo a visão da Sagrada Família, não é? E depois o Dr. Formigão, no seu interrogatório, perguntou-lhes que visões tiveram. E eles descrevem, né? Portanto, apareceu Nosso Senhor a dar a paz ao mundo, apareceu a Sagrada Família, etc. Né?
Portanto, o Dr. Formigão descreve um longo interrogatório, um longo depoimento, não é? Sobre, no fundo, o que se passou ali. Essa tarde, o ter presenciado, vivenciado esse momento, mais o interrogatório final que faz aos pastorinhos e tendo em conta a consistência que ele encontrou nos interrogatórios que fez, foi aí a viragem, Dr. Rafael? Foi, em definitivo. Em definitivo. E de facto a Fátima tem aqui um pormenor que não há outras aparições que não tem. Ou seja, logo na aparição de junho ou julho, a Lúcia disse que em outubro ia acontecer um milagre para todos acreditarem, não é? Não se sabia que milagre é que era, não é? O que é fato é que aconteceu aquele fenómeno, não é? Que veio, no fundo, atestar, não é? A veracidade das palavras e o Dr. Formigão aí, penso que a partir dessa altura, acho que as dúvidas já estavam praticamente sanadas, mas depois naquele dia, depois de assistir ao que assistiu, não é? As dúvidas, se as havia, ficaram completamente esclarecidas. E podemos dizer que a partir desse dia, ou de alguns mais à frente, ele fica de facto rendido e, entre aspas, apaixonado então por Nossa Senhora de Fátima. Sim, houve a viragem, Nossa Senhora é a mesma, não é? A invocação dela é que muda, mas de facto foi aí, não é? Que se ele não conseguiu cumprir com a sua promessa de levar os portugueses a Lourdes, então temos aqui a Lourdes portuguesa, não é? De facto, e a partir dessa altura o Dr. Formigão galvanizou toda a sua energia, todo o seu saber, toda a sua inteligência para tornar Fátima o que é hoje, porque sem ele Fátima, já dizia o cardeal patriarca cardeal Ribeiro, sem o Dr. Formigão, Fátima não seria o que é presentemente. Logo a partir daí, a necessidade, e as cartas que ele trocou com o Padre Faustino, prior do Olival, da necessidade de se começar a adquirir os terrenos à volta do santuário, até para evitar especulação imobiliária, para evitar a questão do comércio, de venda ambulante desregrada, não é? Da necessidade de se começar a criar ali um espaço sagrado para as pessoas estarem confinadas ali àquele espaço, e a compra dos terrenos, a divulgação da mensagem de Fátima através dos seus escritos. De facto, há um escrito, logo em 1921, Os Episódios Maravilhosos de Fátima, foi o primeiro escrito do Dr. Formigão, e outros subsequentes, durante quase toda a vida do Padre Formigão, diversos livros que ele publicou. Importante, o jornal Voz da Fátima, em que ele foi queriam que ele fosse o diretor do mensário Voz da Fátima, e ele, por humildade, protagonismo, não queria nada, não é? Sempre se recusou, e tanto mais que a Voz da Fátima, o primeiro número teve 2 tiragens, teve 2 primeiros números, portanto, e o número que depois seguiu e por diante foi... Ele nunca apareceu como diretor, mas escrevia artigos todos os meses sobre o pseudónimo que o conheceu até hoje, não é? Que é Visconde Montelo, não é? De facto, esta parte da comunicação social, que na altura o que havia de comunicação e imprensa escrita, não é? Foi o que ele utilizou sabiamente para levar quase aos 4 cantos do mundo o fenómeno de Fátima e a mensagem de Nossa Senhora. Porque ele levou isso como uma missão dele, que era fazer chegar esta mensagem de paz universal ao mundo inteiro. Exatamente, sim. Os livros dele chegaram a ser traduzidos em mandarim. Portanto, chegaram a ser traduzidos em mandarim. Em termos da pessoa do cônego Formigão, como é que, da investigação que fez sobre ele, do que estudou, Dr. Rafael, que pessoa é esta? De quem é que estamos a falar? Olha, Dr. Formigão, eu vejo de facto como um sacerdote de eleição, um exemplo para sacerdotes. Eu vejo um pouco como o Santo Cura de Ars, como foi no século XVIII em França, não é? Eu vejo um pouco o Padre Formigão como o nosso Cura de Ars português, acima de tudo pela sua humildade, pela sua caridade para com o próximo, não é? Um homem que se despojou de tudo, de toda a sua vida, os bens que tinha, o pouco dinheiro que tinha, era sempre para dar aos mais pobres. Já em Santarém, como professor no seminário de Santarém, na altura quando fundou a associação no Álvares, que é uma associação de jovens e para jovens, não é?
na altura que a pneumónica estava a invadir Portugal e que vitimou tantas pessoas, como foi o caso dos pastorinhos, ele, sem receio de contágio, ao jeito de São Luís Gonzaga, não é? Doou-se na prática da assistência social aos mais carenciados, às vítimas de todo o género de epidemias e, de facto, fez dele um sacerdote que viveu o sacerdócio como um padre na verdadeira acessão da palavra e um padre de oração e um padre em que o momento central da vida dele era a celebração da Eucaristia, em que ele ali, tanto depois da azáfama que ele tinha diária, em que o sacrário para ele, a celebração da Eucaristia, era o ponto fulcral do seu dia. É por isso que fica e vai passando a ideia de que o padre Manuel Formigão, cônego Formigão, tinha sempre presente aquilo que era a sua missão em termos do Evangelho, sem nunca esquecer um foco que era trabalhar esse Evangelho em prol sempre do outro e do bem do outro. Sim, era algo insubstituível, tanto o amor a Deus e ao próximo. Foi algo que sempre o acompanhou durante toda a sua vida. Daí ele próprio, a questão da congregação, que ele criou em 1926, a Congregação das Religiosas Reparadoras Nossa Senhora de Fátima, tinha esta parte desta vertente, a parte da oração e a parte da ação. Ele não conseguia conciliar, tinha que conciliar as duas. Não via uma sem a outra. As duas vertentes. Daí que nas casas que ele depois fundou em Portugal, e lá em cima nos irmãos estiveram em Meixomil, em Figueiró, agora recentemente em Meixomil, a Junta de Freguesia fez um pequeno busto, não é? Em homenagem da passagem do Padre Formigão na década de 50 por aquele lugar. Ele lá de facto era conhecido pelo Santo Figueiró, porque despojava-se de tudo em favor dos mais necessitados. E foi essa maneira de ser e de estar, de viver o Evangelho, que fez com que ficasse também designado como o apóstolo de Fátima. Sim, por uma coisa também importante que ainda não falamos aqui. A congregação que ele criou em 1926 foi algo que a Jacinta, quando estava enferma no hospital da Dona Estefânia, em fevereiro de 1920, que um tal recado que a Jacinta queria transmitir ao Dr. Formigão, que o Dr. Formigão nunca chegou a ouvir da boca dela, mas que a Jacinta transmitiu a Amado Godinho que era necessário que houvesse pessoas que fizessem a reparação. E ele, durante algum tempo, se interrogou, fazer reparação como? Então, ele viu da necessidade de criar a tal congregação para desagravar as ofensas cometidas contra Deus e contra Nossa Senhora. De facto, essa ideia da reparação também o acompanhou, né, toda a sua vida, não é? Não só na fase também da ação através da congregação, mas também nesta fase, nesta questão da reparação e de ter pessoas que, no caso concreto das irmãs, que se entregassem a 100% a este ideal. Aliás, é ele que traz um pouco para o conhecimento este desejo de Nossa Senhora, deixado através então de Jacinta, de que é precisa a reparação. E é ele que vai focando muito esse tema. Sim, ele toda a vida, portanto, é indissociável a questão dele como apóstolo de Fátima, a transmitir a mensagem da Nossa Senhora de Fátima com o ideal da reparação. Temos que ver isto como um todo, não é? Portanto, ele não concebe uma coisa sem a outra. É o ideal da reparação a caminhar junto com a questão da mensagem de Fátima. E, de facto, hoje as irmãs têm já missões em Angola, em Moçambique e em Timor, onde este ideal, este carisma, em que este carisma, de qual ele é o fundador, vai crescendo para além dos leigos também, que também vivem este ideal, e falta, de facto, um ramo da reparação que o Dr. Formigão sempre quis, que era haver sacerdotes que também vivessem este carisma. Falta cumprir esse seu desejo,
mas quem Ainda há sabe tempo. um dia. Ainda há tempo. Ainda há tempo. A 14 de abril deste ano, o Papa Francisco aprovou o decreto que reconhece as virtudes heroicas do Padre Manuel Formigão, o que significa que o passo seguinte há de ser a beatificação e, por fim, a canonização tão desejada também pelas irmãs. Que importância é que isto assume na história do Padre Manuel Formigão? É um marco decisivo. Eu diria, quando se soube da aprovação do Santo Padre das suas virtudes heroicas, portanto agora é venerável, não é? Só me apetece dizer Magnificat. Magnificat porquê? Porque foi a expressão que o Padre Formigão utilizou em 1949, quando lhe vieram dar a notícia que Roma tinha aprovado, tinha dado a aprovação canónica à sua congregação. E ele apenas disse Magnificat. Eu digo Magnificat porque também foi a expressão que ele utilizou e, de facto, todos nós temos que dar graças a Deus por esta notícia. Era a notícia também já esperada há algum tempo, merecida, e que esperamos que agora o processo continue a decorrer com a sua normalidade, e temos, de facto, grande esperança que que Deus há de conceder, através por intermédio do Padre Formigão, um milagre para ser considerado beato e depois, mais tarde, santo. Né? De facto, é um candelabro que se acenderá na Igreja Portuguesa, e acho que, de facto, é merecido e, acima de tudo, é um sinal de reconhecimento por a obra grandiosa deste homem. Né? Muito bem. Dr. Rafael Marques, muito obrigada por ter vindo. O tempo voa. Chegámos assim ao final deste Matinais. Estivemos a conhecer o Padre Manuel Nunes Formigão, ele que é também reconhecido como o apóstolo de Fátima por tudo o que fez sobre esta mensagem deixada há 100 anos atrás por Nossa Senhora na Cova da Iria a 3 simples crianças, que são eles então Lúcia, Francisco e Jacinta Marto, sendo que Francisco e Jacinta são agora os mais jovens santos da Igreja Portuguesa. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.